falar e praticar bem-estar animal com os animais domésticos, tanto em treinamento, com os donos realizando bem-estar animal no dia a dia, em daycares, em hotéis, centros de treinamento, em clínicas veterinárias, em banho e tosa. O que vocês acham? É uma tarefa fácil de praticar? É uma tarefa fácil de falar? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Vamos lá! É muito comum, em defesa de práticas bem-estaristas, treinadores e pessoas que trabalham na área de comportamento animal, mas em geral, treinadores, se basearem nas 5 liberdades definidas por Bramble em 1965, que trata de algumas considerações que ele fez para que a partir delas possa garantir um bem-estar de forma satisfatória aos animais. Mas antes de eu falar sobre as 5 liberdades ou 5 domínios, eu vou trazer para vocês uma breve definição do biólogo emérito professor da Universidade de Cambridge, o Donald Bloom, um dos grandes pesquisadores da parte de bem-estar animal, aonde ele traz uma definição que é super importante da gente pensar e começar a pensar a partir daí algumas questões. Vamos lá. Para Bloom, abre aspas, o bem-estar de um indivíduo é seu estado em relação às suas tentativas de adaptar-se ao seu ambiente. Então aqui Bloom está dizendo que não é que o indivíduo não vai passar, o animal não vai passar por estresse, não vai passar pelos 4 quadrantes estudados no behaviorismo, né? A punição positiva, a punição negativa, o reforço positivo e o reforço negativo. Ele vai passar e ele não está se referindo apenas a uma situação do habitat natural do animal, mas principalmente em situações onde envolve o manejo humano. Bom, isso já abre possibilidades para a gente pensar uma série de questões só nessa pequena frase. Aí ele continua. Trata-se de algo mensurável por meio de procedimentos técnicos e científicos e que, pautado pela objetividade, deve ocorrer de forma independente e livre de influências tendenciosas que lhe removam do seu foco principal. Poxa, aqui na continuação é muito importante essa ênfase que ele deu. E eu, de certa forma, entendo essa necessidade dele pontuar isso, porque a ciência do bem-estar, sendo uma ciência, ela deve ser vista da objetividade dela, sendo imparcial, que é uma das características de fazer ciência, sem o viés ideológico, aonde tem que ser livre de influências tendenciosas que vão remover o foco principal. E isso já quebra com o apoderamento do adestramento positivo, que se apoderou do behaviorismo, aonde o behaviorismo deu ênfase à importância, principalmente os estudos de Skinner e Seidman, deu ênfase à importância dos reforçadores positivos, e aonde o adestramento positivo se apodera disso como se fosse uma metodologia deles, mas não é, faz parte do condicionamento operante dentro do comportamentalismo. Foi um movimento importante porque trouxe para o adestramento uma ruptura na ideia de que treinar cães se fazia muito mais pela punição positiva e reforço negativo, que de forma popular no meio é chamada de forçamento, e que teve a sua importância nessa ruptura como um movimento de pesquisadores da área que deram início a esse movimento e que trouxeram a importância do reforço positivo no treinamento de cães. Isso é muito válido, é muito importante e foi um marco importante na história do adestramento. Porém, passado aí 40 anos do início do movimento, mais ou menos do início do movimento, a gente vê alguns extremos ocorrendo e eles estão se apoderando desses saberes, dando à pesquisa do comportamento animal e do bem-estar animal um viés ideológico favorecendo a eles. E aí Bloom já colocou, tem que ser livre de influências tendenciosas que lhe removam do seu foco principal,
o cientista ele precisa de um distanciamento de ideologias, de influências que vão ocasionar numa pesquisa tendências dele. Então, fazer ciência não é fácil para nenhum pesquisador. Agora, dentro do fazer ciência, vão existir pesquisadores com vieses, com tendências. Isso tem em todas as áreas, faz parte. Cabe quem lê os artigos científicos saber discernir aquilo que está posto. E aí precisa de uma coisa que o Carl Sagan sempre bateu nessa tecla, de uma alfabetização científica, para a pessoa poder ler um artigo e, opa, aqui esse procedimento não dá vazão ao que ele está se propondo a fazer, não. Aqui essa amostragem não tem amostragem suficiente para chegar a essa conclusão. Esse foco parte de um foco já de que a punição positiva pontual jamais pode ser usada visando o bem-estar. É um foco visado muito mais nos estudos de Skinner e Seidman, que são válidos, lógico, mas que já parte, dependendo do pesquisador, com uma influência tendenciosa para o adestramento positivo. Fora pesquisadores da área que estão atrelados à ideologia positivista. E aí fica claro nos artigos e pontuações essas questões. Isso invalida a pesquisa? É importante dizer isso. Não. Toda pesquisa e artigo científico vão trazer reflexões importantes. Então, o que eu quero dizer? Nem uma parte está certa totalmente, nem outra. Eles trazem questões importantes. Agora, existem limitações de ambas as partes. Existem limitações, muitas vezes, no que as pesquisas trazem para uma aplicabilidade prática. Então, esse é o problema de usar a ciência como um dogma, como uma verdade absoluta a falar para as pessoas. Bom, aqui Bloom continua, abre aspas, assim, bem-estar animal não se refere a algo que é oferecido pelo homem ao animal sob a ótica idealista humana, deixa eu ver aqui, ou de modo antropomorfista em relação ao animal. Bom, isso também quebra com a romantização que os positivistas extremos estão fazendo em cima do reforço positivo. Reduzindo, inclusive, banalizando o que é o amor, que tem várias definições e tem várias significações do amor, mas banalizando a significação do amor e do reforço positivo, como se treinar com reforço positivo significasse amor. Horas, eu resolvo uma série de problemas de comportamento onde reforçadores positivos estão sendo dados nas horas erradas, comprometendo o bem-estar desses cães. Então, a sociedade tem visto o quanto dar só reforço positivo para uma geração de crianças tem dado problemas comportamentais graves. Então, até que ponto eu posso romantizar de que isso é amor? E ao fazê-lo numa relação com o cão, eu também estou fazendo sob a ótica idealista humana, ou seja, antropomorfizada. Então, só nessas pequenas definições, Bloom já traz para nós uma série de coisas a refletir sobre o que hoje estamos vivendo no adestramento. Vou trazer para vocês agora as 5 liberdades ou 5 domínios do bem-estar animal, como eu disse no início do vídeo, definido por Bramble, e que infelizmente muitos treinadores, eu não vou dizer todos, mas muitos, acabam tendo uma leitura literal disso. E aí eu vou trazer reflexões sobre o risco de se ter uma leitura literal disso. Vocês querem ver só uma coisa? Que interessante. Bramble diz o seguinte: para garantir o bem-estar animal, é importante observar o conceito das 5 liberdades. Aí ele define a primeira liberdade, ele classificou em números, mas na verdade, quando a gente começa a ler e a entender melhor, não existe essa categorização de um ser mais importante que o outro. Quando a gente fala de bem-estar, o conjunto é importante e deve ser avaliado sempre contexto e custo-benefício. O primeiro que ele classifica, livre de fome e sede. Quando a gente fala isso, veja como a coisa já começa a abrir outras possibilidades. E ele coloca, de fato, isso daí. Mas o problema é que as pessoas não leem
as definições que ele faz do que é livre de fome e sede. As pessoas só leem essas 5 liberdades, aí tomam isso com uma literalidade muito grande e acabam transferindo ao público leigo, aos clientes, de uma forma totalmente tendenciosa ao adestramento positivo, e os clientes ficam perdidos, os donos de cães ficam assim, nossa, né? E acabam, em algumas situações, usando isso. Aí eu sento com o cliente e aproveito e explico para ele, dou uma aula para ele. Aí ele fica esclarecido, fala, nossa, como mudou minha visão em relação a isso, que bom, num bom sentido. Bom, vamos lá. Livre de fome e sede. O que é fome e sede para um cão? O que é fome e sede para uma cobra? O que é fome e sede para um camelo? Vamos ver, sede para um camelo é totalmente diferente de sede para um cão. Então isso precisa ser contextualizado. Livre de fome e sede significa a ração ficar à vontade para o cão? Veja as interpretações como são. Por isso que muitos autores consideram essas concepções vagas para a gente definir questões bem-estaristas. Agora vem a segunda definição. Livre de desconforto. Vamos avaliar o desconforto que um cão sente em determinadas contenções na clínica veterinária ou até no banho em tosa, aonde o que está em jogo é a qualidade de vida dele, da pelagem, a qualidade de limpeza ou a qualidade... Eu não estou dizendo que por conta disso, veja bem, justifica-se manejos que vão colocar em risco a vida desses cães. Não. Eu estou abrindo a reflexão para a gente começar a pensar isso de uma forma diferente. Nós vamos pegar principalmente na questão veterinária, aonde se precisa de muitas contenções visando um custo-benefício para garantir a vida desse cão, a qualidade de vida desse cão, em diversas situações que os veterinários sabem que eles encontram na clínica veterinária. E eles vão ter desconforto nessa contenção, vai ter inclusive a punição positiva, vai ter inclusive desamparo aprendido muitas vezes, vai ter inclusive aumento de reatividade, vai ter inclusive problemas de agressividade nas contenções, estresse, medo, mas são necessárias a ser feito. Então, o que a gente vai avaliar? Essas questões ou a necessidade de cuidado físico do animal, do cão? Então, o custo-benefício está onde? Então, será que isso não abre uma interpretação em que sentido? Olha, há um desconforto pontual na vida do animal, no entanto, é para um bem maior, que envolve a preservação dele como espécie. Isso também não pode ocorrer no treinamento? Pode. Existem situações específicas que o uso eventual de uma punição positiva, e aí a gente tem que fazer a distinção do que seja a punição entendida do ponto de vista popular, que aí está ligado estreitamente com violência, noções de vingança, maus tratos, tortura, que é isso que os positivistas extremos usam para balizar o seu discurso e acusar os colegas de torturadores que não pensam iguais a eles. E é essa visão popular que se tem da punição. Mas a punição tem a ver apenas com cessar ou diminuir a probabilidade desse comportamento ocorrer, de um comportamento ocorrer numa situação parecida ou igual, visando sempre o indivíduo punido. Então, o custo-benefício é para o indivíduo punido, não o agente punidor. E tem que ser avaliada essa relação de custo-benefício dentro desses contextos. Então, como que eu vou acusar, por exemplo, um treinador que soube usar, porque tem que saber usar, não tem esse papo de que não tem que saber usar, precisa saber usar, e que sabe usar, sabe planejar, tem embasamento, e que diante das circunstâncias ele viu que o contra-controle, o contra-condicionamento não vai dar conta, a dessensibilização não vai dar conta, o reforço positivo não vai dar conta, e que pontualmente ele precisa cessar com aquilo para facilitar agora o entendimento do cão em vários aspectos reforçadores que ele já criou e vai reforçar mais ainda para o cão. Então, isso em custo dele não ser atropelado, ou dele não morder o próprio dono ou outras pessoas, de uma forma bem pontual na vida do cachorro, aumentando as chances dele não ser abandonado e eutanasiado. Então, como que eu vou avaliar esse desconforto? Começam a perceber que a coisa é mais ampla?
Livre de dor, ferimentos e doenças. Isso fica mais fácil. Livre de medo e angústia. O que é medo e angústia para o indivíduo, para outro? Eu tenho parâmetros comportamentais e cortisol. E isso dá conta de todo o contexto. A gente vai começar a só ter a visão médica, biologizante, hormonal do comportamento. Isso vai validar por si só. Então, como que a gente vai definir isso de uma forma tão literal? Livre para expressar seu comportamento natural. Horas, aí todo mundo pecou, né? Todo mundo não comete isso. Cães que ficam 8 horas em apartamento, cães que não têm cães que não têm, desculpa, falhou aqui, tanta coisa para pensar. Cães que não têm a oportunidade de conviver com outros cães, dessa forma reduzindo o seu repertório social canino, fazendo com que eles fiquem antissociais, porque nunca viram outros cães. Veja como a partir disso, não é só o enriquecimento ambiental que vai dar condições do cão expressar o seu comportamento natural. A coisa é muito mais ampla. E aí, como é que fica essa interpretação? A gente vai julgar os colegas veterinários que precisam da condição e que a maioria que eu tenho conversado, que não são comportamentalistas, extremistas, que são veterinários mesmo do dia a dia da clínica, eu tenho conversado com muitos deles. E para eles é tão tranquilo entender alguns aspectos que envolvem contenção e a necessidade disso. Então eu vejo que acaba sendo um debate muito de núcleo, de nicho, muito ideológico, e acaba não sendo um debate onde há a possibilidade de ambas as partes refletirem de uma forma produtiva, onde ambas as partes têm razão. Agora, ambas as partes têm limitações. Por que não pegar aquilo que nos une e aquilo que nos desune, dialogar em prol de um entendimento? Por que só achar que vocês têm pesquisas favoráveis a vocês? Por que ficar essa competição de dar carteirada em pesquisa? Por que querer se apoderar-se da ciência? O pensamento positivo é ciência. Complicado isso. E eu gostaria que, se tiver algum pesquisador sério me ouvindo, avaliasse isso da forma que eu estou colocando. Num grupo que eu criei, que não foi não é um grupo para combater o extremismo positivo, é um grupo para a gente debater de uma forma mais livre, é um grupo praticamente público. Entra quem for treinador, quem for handler, quem for tratador de cão, veterinário, zootecnista, quem for da área. É um grupo público praticamente. Lá a gente vai debater isso de uma forma mais ampla e produzir alguns direcionamentos importantes, e antes de qualquer pronúncia em nome de todos os profissionais da área, o que nós vamos fazer? Consultar profissionais que não estejam no nosso grupo, e um grande número de profissionais. Nós precisamos pensar no coletivo, não num grupo. Por mais que no grupo que eu montei tenham 3.000 pessoas daqui a pouco, não representa a classe toda, representa uma parte da classe. Então nós temos que ouvir o coletivo, inclusive opiniões contrárias. Isso é muito importante para o desenvolvimento de uma classe. Beleza? Era isso que eu queria passar. Desculpa os aviões passando, eu moro perto do Aeroclube aqui em Piracicaba. E se você gostou desse vídeo, compartilha, dá o seu like e vamos que vamos, pessoal. Mais humanismo, menos raiva, menos acusações, mais debate pautado realmente no que se propõe a dialética do conhecimento e a dialética científica. Valeu!